Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando a 12ª aula do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Natália. Vamos lá? Então, hoje nós vamos trabalhar com a parte do livro Ler e Escrever, tá bom? Então, vocês vão abrir na página 209, que é a página que a gente vai fazer hoje, tá bom? Sequência didática, nossa língua, parte 1, atividade 2D, ditado interativo, e atividade 3A, escrevendo corretamente palavras com F e V, certo? Podem abrir, então, na página 209, que nós já vamos iniciar. Então, a primeira atividade que nós temos aí é um ditado interativo. Vocês vão, então, pegar o lápis, abrir na página 209, e eu vou ditar para vocês um poema, tá? Uma parte de um poema. Esse poema é de Mário Quintana e se chama O Pato Tira Retrato. Então, eu vou falar pausadamente, vou falar com calma, verso por verso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e escrevam cada verso conforme eu for falando para vocês, prestando atenção nos espaços, prestando atenção na escrita da palavra, tá bom? E depois a gente vai conversar sobre esse poema, sobre a escrita desse poema, e sobre aquilo que a gente está trabalhando, que é os espaços entre as palavras, né? Então, eu vou começar o ditado, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos começar, então, pelo título. O pato tira retrato. Podem escrever. Pronto? O pato ganhou sapato. Esse é o primeiro verso. Vou falar novamente. O pato ganhou sapato. Segundo verso, ou seja, linha de baixo, tá bom? Foi logo tirar retrato. Pronto? O macaco retratista. Então, esse é o quarto verso, tá bom? O macaco retratista. Próximo verso. Era mesmo um grande artista. Pronto? Próximo verso. Disse ao pato, não se mexa. Disse ao pato, não se mexa. Próximo verso. Para depois não ter queixa. Para depois não ter queixa. Próximo verso. Eu, pato, duro e sem graça. Eu, pato, duro e sem graça. Próximo verso. Como se fosse de massa. Como se fosse de massa. E o próximo verso. Olhe para cá direitinho. Olhe para cá direitinho. Próximo verso. Vai sair um passarinho. Vai sair um passarinho. Certo? Então, esse é o trecho do poema O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o poema e vocês vão observar os sinais de pontuação que fazem parte desse poema também, tá bom? Então, a gente vai analisar se vocês escreveram corretamente, colocaram os espaços corretos entre as palavras, se vocês colocaram a palavra correta mesmo, e também vamos observar os sinais de pontuação. Então, olha lá. Esse é o poema que a professora ditou para vocês. O pato tira retrato. Vamos começar observando os espaços entre as palavras. Pegue, então, um lápis amarelo ou verdinho, que dê para a gente pintar entre as palavras, tá bom?
E aí vocês podem pintar junto comigo. Combinado? Então, olha lá, no título, olha. Eu tenho espação aqui. Pato tira retrato. Certo? Primeiro verso. O pato ganhou sapato. Olhem aí se vocês escreveram o primeiro verso com todos os espaços necessários. Tá bom? E observem, pessoal, que temos aqui um ponto final. Então, coloque aí no final do seu primeiro verso o ponto final, tá bom? Vamos para o segundo verso. Olha lá, observando os espaços. Foi, espaço. Logo, espaço. Tirar, espaço. Retrato. E aí nós temos de novo um ponto final. Então, observem os espaços entre as palavras, se você fez corretamente. E, ao final, coloque o ponto, tá bom? Vamos para o terceiro verso. O, espaço. Macaco, espaço. Retratista. O que é um retratista? Ele tira foto, faz retratos, tá? Então, um macaco retratista. Próximo verso. Era, espaço. Mesmo, espaço. Um, espaço. Grande, espaço. Artista. E aí, nós temos novamente um ponto final. Acrescentem aí. Observem os espaços e acrescentem o ponto final. Tá bom? Depois, disse, espaço. Ao, espaço. Pato. E aí, presta atenção aqui, pessoal. Nesse verso, olha, nós temos alguns sinais. Então, vamos observar aqui. Então, disse, espaço. Ao, espaço. Pato. Depois do pato, eu tenho 2 pontos. Olha aqui os 2 pontos. Coloquem aí, então, os 2 pontos no versinho de vocês. E aí, como é a fala de um personagem, eles colocaram aqui, né, no meio do poema, a fala do personagem, eles colocaram aspas para sinalizar que está tendo uma fala, tá? Então, antes aí de colocar o não, coloquem as aspas, 2 pontos e aspas. E aí começa a fala do macaco, tá? Não, espaço, se, espaço, mexa. Então, olha, presta atenção nesse verso que tem bastante coisa para fazer, hein? Vocês vão olhar os espaços e acrescentar os pontos aqui, os sinais de pontuação, 2 pontos e aspas, tá bom? Vamos para o próximo verso, então. Para, espaço. Depois, espaço. Não, espaço. Ter, espaço. Queixa. E aí eu termino com aspas e ponto final. Observem os espaços, vejam se vocês fizeram corretamente. E aí não se esqueçam que no final do verso tem o fechamento das aspas, né? Que iniciou aqui no verso anterior. E o ponto final. Certo? Próximo verso. E, espaço. O, espaço. Pato, vírgula. E depois sim um espaço. Coloquem a vírgula. E aí nós temos um espaço, tá? Porque pato é uma palavra e duro é outra. Então tem um espaço aqui no meio. Duro, espaço. E, espaço. Sem, espaço. Graça. Próximo verso. Como, espaço. Se, espaço. Fosse, espaço. De, espaço. Massa. E aí a gente termina com um ponto de exclamação.
Depois a gente vai ler para entender todos esses pontos, tá bom? Abre aspas novamente no próximo verso. Olha lá. Olhe, espaço. Pra, espaço. Cá, espaço. Direitinho. E aí ele finaliza com 2 pontos. E o último verso. Vai, espaço. Sair, espaço. Espaço. Passarinho. Fecha aspas e ponto final. Certo? Ah, professora, eu achei muito rápido. Eu errei algumas partes, eu escrevi palavra grudada e acabei me perdendo. Então, o que você pode fazer? Volta lá no ponto que você parou, pausa o vídeo e vai fazendo devagar. Então, pega o primeiro verso, pausa, faz, né? Observa todas as palavras, todos os espaços, observa se tem sinal de pontuação, faz todo esse verso. Daí você dá play de novo. Observa o próximo verso. Para. Faz. Depois você dá play de novo. Observa o próximo verso. Para. Faz. Entendeu? Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Para que serve essa atividade, professora? Então, esse ditado foi para a gente observar como que está a nossa percepção sobre as palavras. Então, nós já fizemos várias atividades, observando a segmentação das palavras, ou seja, os espaços entre as palavras, né? E agora, então, a gente colocou isso em prática. Então, a professora ditou. Então, você escreveu sem suporte, sem olhar para lugar nenhum, você escreveu o que a professora ditou, tá? Foi por isso que eu não falei os sinais de pontuação junto, para você não se confundir, para você focar nas palavras, nos espaços entre elas, onde ela começa, onde ela termina, tá? Então, eu só ditei as palavras do poema, né? Dos versos, tá? E agora, então, estou mostrando para vocês que vários sinais de pontuação compõem esse poema, tá? Então, isso tudo faz parte da nossa escrita, tá? E como eu já falei para vocês, os sinais, eles dão um ritmo, eles fazem a gente entender se é para parar, se é para respirar, se é uma pausa mais longa, se é uma pausa mais curta, se é uma pergunta, se é uma exclamação. Então, vamos fazer a leitura, continuem observando os espaços, observem aí na escrita de vocês se todas as palavras estão com o espaço correto, observe se vocês colocaram todos os sinais de pontuação. Aqui, conforme eu for lendo, vocês vão olhando aí na folha de vocês, tá bom? Observando se falta alguma coisa, se tem alguma coisa fora do lugar, tá bom? E você pode também agora, nessa leitura, observar aqui se você escreveu todas as palavras corretamente. Se está faltando alguma letra, se está sobrando alguma letra, se você trocou um M por um N, por exemplo, uma letra, né? Colocou, achou que era uma coisa e era outra. Então, você já pode prestar atenção aqui, tá? E como eu já disse para vocês, o autor desse poema é o Mário Quintana, tá bom? Então, o pato tira retrato. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos para a próxima atividade, que é a atividade 3A. Então, a gente estava falando sobre os espaços entre as palavras, certo? Agora, a gente vai observar escrita de palavras. Então, olha lá. Atividade 3A. Escrevendo corretamente palavras com F e V. Porque o som dessas palavras com F e com V são muito parecidos. Então, muita gente confunde na hora de escrever, tá? Então, vamos observar aqui. Leia com o seu professor e colegas.
O carvalho e o caniço. O carvalho, que é sólido e imponente, nunca se curva com o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo quando o vento passava, o carvalho disse: Não se curve, fique firme, como eu faço. O caniço respondeu: Você é forte, pode ficar firme. Eu, que sou fraco, não consigo. Veio então um furacão. O carvalho, que enfrentou a ventania, foi arrancado com raízes e tudo. Já o caniço se dobrou todo, não opôs resistência ao vento e ficou em pé. Olha que lição, hein? Às vezes a gente acha que a gente tem que enfrentar tudo com braveza, né? E às vezes essa braveza faz com que a gente perca a razão, né? Às vezes a gente perde coisas por ser tão bravo, por ver problema em tudo, né? Como o carvalho, que enfrentou o vento de frente, falou: Eu não vou me dobrar para o vento, não. E aí o vento foi um furacão, não foi só um vento, né? Veio e arrancou o carvalho. Já o caniço já era mais maleável, ele já era mais molinho, ele conseguiu enfrentar de uma forma mais tranquila esse vento e ele continuou firme em pé. Então, às vezes, na vida, a gente precisa ser um pouquinho mais parecido com o caniço, né? Levar as coisas com mais leveza, às vezes aceitar que dá para ser diferente, não precisa ser só a sua opinião a certa sempre, né? E assim a gente consegue ir mais longe, né? Em vez de ficar batendo de frente com tudo. Isso também não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, não, gente. Mas assim, às vezes a gente pode discordar de uma forma mais tranquila, sem brigar, sem, né, fazer inimizade, sem ficar com raiva. A gente pode dar a nossa opinião de uma forma mais tranquila, tá? Então, esse texto é um texto bem legal para a gente pensar nas nossas atitudes. Às vezes, a mamãe, o papai quer que a gente faça alguma coisa e a gente não quer fazer, aí a gente briga, fica bravo, vai para o quarto, né? Fica e acaba tendo que fazer porque a mamãe e o papai mandam, né? E a gente tem que obedecer porque eles, né, sabem o que eles estão falando para a gente, o que eles estão fazendo. E aí a gente faz emburrado, bravo. E às vezes a gente pode sentar e conversar, falar, mãe, olha, eu não queria, olha, e se a gente fizer de outro jeito? E se eu fizer tal coisa primeiro e depois eu fizer isso? Vamos conversar, vamos nos entender. Então a gente pode mostrar que a gente não está gostando ou que a gente não concorda sem brigar, né? Só conversando, certo? Olha só, hein? Um texto que nem fala de pessoas e a gente conseguiu trazer isso para a nossa vida, tá vendo? Isso se chama interpretação de texto, quando a gente lê e entende o significado e coloca isso em prática na nossa vida. Legal, né? Então, ó, esse texto, pessoal, ele foi tirado do Livro do Estudante, volume 2, tá? Certo? Então, o que a gente vai observar aqui nesse texto agora? As palavras com F e com V. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui as palavras, olha. Então, a gente vai fazer a leitura delas, tá bom? Então, a primeira palavra é a palavra vento. Observe o som. Vento. Depois nós temos aqui vendo. Olha, mudou. Aqui era vento e aqui é vendo. Mudou a letrinha, mudou o som também. Depois nós temos aqui fique. Ó, fique. Observe o som. Firme. Faço. Você. Forte, fraco, veio, furacão, ventania.
Então, essas foram as palavras com F e com V do texto. Tem algumas outras aqui, mas elas estão repetindo, tá? Estão se repetindo, então por isso que eu não circulei, tá? Então, agora eu fiz aqui uma tabela para nós observarmos o som de cada palavra e entender na hora que for escrever, para a gente prestar atenção e não escrever errado. Então, a letra F, pessoal, ela tem um som. Toda letra tem um som. Então, toda letra tem um som. O som da letra F sem nenhuma vogal, só a letra F, é... Parece que a gente está soprando, ó. Esse é o som da letra F. O som da letra V, sem nenhuma vogal, é... Parece um celular vibrando, né? Olha. Tá vendo que é diferente? Façam aí o teste na casa de vocês. Então, a letra F é sempre sopradinha. Vamos ler? Ó, olha lá, nós temos aqui fique, ó, fique, firme, faço, forte, fraco, furacão. Percebem que em todas elas eu dei uma sopradinha no início. Por quê? É letra F, tá? A letra V já tem diferença, olha. Vento, vendo, você, veio, ventania. Percebem? Perceberam a diferença? Fique, vento. Percebem? Então, todas as vezes que nós formos escrever palavras com F, com V, nós temos que lembrar qual é o som que essa letra produz. Então, como eu disse para vocês, todas as letras do alfabeto têm um som. Por exemplo, letra B. A letra B não faz o som B, ela faz o som B. B. Aí a gente junta ela com uma vogal. Se for a vogal A, fica B, A, Ba, né? Que a gente fala. B, E, B, B, I, Bi, tá? Cada letrinha tem o seu som, tá? Então, a letra F tem o som de... E aí, quando a gente junta ela com a vogal, I, que, irme. Aí a gente fala rapidinho, né? Fala firme. Ento. Olha lá. Ento. Vento. Tá? Então, a gente tem que observar isso. Qual é o som que a letra produz? Certo, pessoal? Então, na hora de escrever qualquer palavra, pensa qual é o som dessa letra antes de colocar, tá bom? E aí a gente consegue observar se é a letra F ou se é a letra V. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente trabalhou vários conteúdos hoje, várias coisas importantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido tudo, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau.